Não parece incrível que ao mesmo tempo em que uma livraria palestina é invadida por policiais israelenses, livros palestinos são confiscados, os proprietários são presos em Jerusalém Oriental, ao mesmo tempo, jornalistas brasileiros vão para uma viagem em Israel, financiada por uma instituição sionista, que é o Instituto Brasil-Israel, com a participação da Stand With Us, para fazer uma turnê, uma viagem de norte a sul do país e terem condições, na sua perspectiva, de reportarem melhor o conflito no Oriente Médio. Não é incrível a simultaneidade dessas coisas? É claro que eu não estou aqui querendo dizer que haja uma conexão imediata entre elas. De fato, não há. Mas é aquilo que a gente poderia chamar, trata-se daquilo que a gente poderia chamar de convergência estrutural. O que é isso? É quando você tem dois fenômenos que estão conectados, mas são diferentes, e que acontecem paralelamente, simultaneamente, ao longo do tempo, no processo histórico, por isso são estruturais. De um lado nós temos o escamoteamento, a censura, a repressão, a perspectiva palestina da sua própria história. A gente vê isso na destruição das universidades, na perseguição aos intelectuais, aos professores, aos pesquisadores palestinos, a própria destruição, o próprio genocídio palestino. Até um termo que foi criado para se referir especificamente a isso, que é o escolasticídio, quer dizer, esse ímpeto de destruir absolutamente, massivamente toda a estrutura de pensamento, a liberdade de expressão, a possibilidade de reflexão crítica dos palestinos. E de outro lado nós temos o lobby sionista, quer dizer, as instituições que financiam o intercâmbio entre universidades israelenses e universidades do resto do planeta, que financiam viagens como essa, que possibilitam a troca, o livre pensamento, a troca intelectual, né, da perspectiva israelense. É algo bem clássico de toda a perspectiva colonial. De um lado você tem a destruição do colonizado e o florescimento do colonizador. A destruição do pensamento e do livre pensamento palestino e o florescimento do pensamento e do livre pensamento israelense. É disso que se trata essa situação. Então, quando você pega um exemplo aqui histórico desse fenômeno e um exemplo histórico desse outro fenômeno, é claro que eles vão ter uma convergência, porque eles são estruturais. Sobre a invasão da livraria e o confisco dos livros em Jerusalém Oriental, eu já escrevi no post anterior. Nesse, eu quero me deter à situação dos jornalistas em Israel. No meu ponto de vista, você aceitar um financiamento de uma instituição como o Instituto Brasil-Israel, com a participação do Stand With Us, para fazer uma viagem a qualquer lugar que seja, e neste caso ainda mais em Israel, no meu ponto de vista, isso já é condenável por si só. Do ponto de vista ético, moral, eu condeno e acho que muitos de vocês também condenam. Mas eu não quero me deter a essa condenação moral, porque já há produtos que são decorrentes dessa viagem, dessa turnê que está acontecendo. Um deles é o artigo que o Pedro Doria, que é um desses jornalistas, publicou no jornal Globo há um dia atrás, que se chama O Sentimento em Israel. É difícil classificar esse artigo porque ele está entre algo como a desonestidade intelectual e a própria justificação da ocupação israelense e, por consequência, do genocídio em Gaza. Mas eu não vou me preocupar também em classificar o artigo. Vocês, se tiverem estômago, vão ler o texto e vão perceber assim, exatamente onde estão os problemas do pensamento que o Pedro Doria registra nesse artigo. Porque é um desconhecimento ou, de fato, uma forma ativa, né, de alterar a história, de não respeitar fatos históricos que são amplamente conhecidos, um reducionismo, um simplismo vergonhoso. Mas o começo do texto, para mim, é muito revelador. Nesse texto, Doria começa recuperando vários elementos da história dos judeus e, sobretudo, da perseguição que os judeus sofreram ao longo da história em diferentes momentos e espacialidades. Num dado momento, ele se refere à expulsão de cerca de 800 mil judeus do norte da África, entre os anos 40 e 50, e situa neste contexto a criação do Estado de Israel. Ou seja, o Estado de Israel é quase uma consequência natural. É claro, a gente precisa sempre reconhecer
o antissemitismo, se posicionar contra o antissemitismo. É preciso olhar com cuidado para o tema do antissemitismo. E ninguém precisa desconsiderar ou negar a história de perseguição dos judeus para olhar de forma crítica para Israel. Por favor, não é disso que se trata. Mas exatamente essa fórmula que o Pedro Doria utiliza no seu texto, que tem como objetivo criar uma impressão no leitor de que o Estado de Israel é uma consequência natural. Quer dizer, o Estado de Israel foi criado para que os judeus não mais fossem perseguidos, para que o Holocausto não se repetisse. Isso faz parte da criação do Estado de Israel? Esse elemento? Faz. Mas não é isso que explica a forma que esse Estado passou a ter e, sobretudo, a história desse Estado nos últimos 80 anos. A história do sionismo é anterior ao Holocausto. Ela está ligada, sim, a uma história de perseguição dos judeus, ao direito pela sua autodeterminação, mas num dado momento da história do sionismo, essa história passa a ser, de fato, a história de ocupação colonial de um território que já é habitado. E não tem como negar uma coisa dessa, porque está documentado. Há documentos, há arquivos, há estudos, há uma miríade, uma profusão de pesquisas, de livros escritos sobre esse assunto, em que situa o sionismo, num dado momento da sua história, como a história da colonização do território palestino, da expulsão dos palestinos. Mas o Pedro Doria não, ele está lá imbuído do sentimento em Israel e reafirma essa perspectiva de que o Estado de Israel é uma consequência natural da perseguição aos judeus. Obviamente não existiria a possibilidade de uma outra forma de Estado, é esse o Estado, né? E assim justifica as atrocidades, né, que o Estado de Israel comete nos últimos 80 anos. Um outro produto dessa viagem é um vídeo que a Juliana Figueiredo, que também é jornalista pelo Globo, postou ontem ou hoje, justamente na página do jornal O Globo. Nesse vídeo ela está posicionada em frente à faixa de Gaza, a gente vê ao fundo a faixa de Gaza no horizonte, ela está a poucos metros de Gaza, e ela está ali contando um pouco qual é a percepção que ela tem da impressão que os israelenses estão naquele momento possuindo. Então, ela reporta, por exemplo, que o Trump, a figura do Trump, é uma figura muito bem recebida em Israel. Eles olham o Trump como uma pessoa que vai resolver todos os problemas, que vai de fato botar um fim no conflito. Mas tem uma coisa que ela fala que é muito importante, que é o fato dos israelenses não se importarem com a destruição absoluta de Gaza. Isso, para ela percebe que isso não é um assunto para os israelenses, a destruição da faixa, né, e a situação dos palestinos na faixa de Gaza. Que eles estão preocupados exclusivamente com os reféns que estão aprisionados em Gaza, né? O que isso revela, né? Isso revela que o intuito do Instituto Brasil-Israel ao financiar esses jornalistas para se colarem à perspectiva israelense, né? Porque no final das contas é disso que se trata. Há um suposto de neutralidade nessa história toda que não se verifica, isso é mentira, não há neutralidade, não existe neutralidade. Mas a expectativa do IB de criar uma narrativa supostamente neutra, mas colada à perspectiva israelense, ela foi por água abaixo. Porque, veja, a perspectiva que está sendo trazida de Israel é que esse ethos nacional é absolutamente corrompido, porque as pessoas estão a metros de distância de um território que foi devastado, milhares de pessoas foram assassinadas, civis, crianças, mulheres foram mortos diante do mundo inteiro a metros de distância. E essas pessoas, os israelenses, são incapazes ainda assim de reconhecer e de se importar com o que acontece na faixa de Gaza. Eles estão preocupados com os seus reféns que foram aprisionados pelo Hamas. Eu não sei vocês, mas isso me parece um tipo de pensamento que é absolutamente condenável, né? Se essa é realmente a perspectiva israelense, e eu acredito que seja, porque esses jornalistas estão viajando justamente colados à perspectiva israelense, essa perspectiva ela é absolutamente assustadora.
que nós já sabemos que o Estado de Israel é de fato um Estado colonial e, portanto, só pode produzir barbárie e horror, isso a gente já sabe. Agora, de fato, é essa a perspectiva da população israelense? Fico assustado com isso. Mas são dois produtos dessa viagem que mostram, deixam bastante evidentes qual é o tipo de intuito que essa ação tem, esse lobby tem. Uma pena para eles que o tiro está saindo pela culatra, porque esses dois exemplos que eu dei deixam bastante evidente a miséria, a precariedade, né, do pensamento, da perspectiva que essa viagem está produzindo. Agora, se vocês quiserem ter acesso a uma perspectiva infinitamente melhor do que essa, eu tenho alguns livros para recomendar. O primeiro é esse livro aqui, do historiador palestino radicado nos Estados Unidos, Rashid Khalid, que é o Palestina, um século de guerra e resistência, que foi publicado pela editora Todavia, um livraço, um livro muito importante para compreender a história da ocupação do território palestino por Israel e as formas de resistência que os palestinos construíram. Então, aqui a gente tem uma perspectiva palestina da história, fundamentada em documentos históricos, em pesquisa em arquivo, enfim. O Khalid faz parte de uma família de pesquisadores intelectuais que é muito respeitada. Um outro livro que vale a pena, já que tanto o vídeo da Figueiredo quanto o texto do Doria recuperam a seu modo uma série de mitos sobre o Estado de Israel, né? O texto do Doria é uma mitologia, aquilo, não é um artigo jornalístico, né? Então, um bom livro para desfazer esses mitos é Os 10 Mitos sobre Israel, do Ilan Pappé, que é um historiador israelense, não é? E conhecido por obras que são de fundamental importância para a historiografia, mas nesse aqui, publicado pela editora Tabla, o Pappé desfaz 10 mitos, dentre eles vários desses que aparecem tanto no vídeo quanto no texto do Doria. Quero indicar também o livro que eu organizei, que é o Gaza no Coração, História, Resistência e Solidariedade na Palestina, pela editora Elefante, porque nesse livro há muitos artigos que se dedicam a falar das táticas que o sionismo tem para construir o seu lobby. Muitos desses jornalistas, desses apoiadores, enfim, pessoas que fazem coro à perspectiva israelense, são fruto desse lobby, do lobby sionista, né? E aqui no Gaza no Coração há alguns textos que explicam como funciona esse lobby, né? E por fim, já que a gente está falando aqui justamente da perspectiva que impera, que é justamente a perspectiva israelense e o escamoteamento da perspectiva palestina, eu quero indicar o Diários de Gaza, A Memória é uma Casa Indestrutível, pela editora Tabla, porque aqui nós temos uma oportunidade de entender o sentimento em Gaza, né? O sentimento dos palestinos, que são vítimas há 80 anos da ocupação israelense, do colonialismo israelense, das prisões ilegais, da tortura, das humilhações diárias e, nos últimos 15 meses, vítimas de um genocídio. E isso está descrito aqui neste livro Diários de Gaza. Gente, tá cada vez mais difícil viver nesse mundo. Parece que quando a gente dorme e acorda, o mundo está um lugar pior do que o dia anterior. Vai entender, não é mesmo?